Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão ouvindo a Ana também? Eu tô te ouvindo. Tá rolando, Ana. Beleza. Gente, é uma brincadeira, tá? Não vai ter sorteio. A Ana é maravilhosa mesmo, gente. A gente vai apresentar ela logo mais. Então, gente, eu acho que já deu 5 minutinhos, né, do horário que a gente marcou. E já 12, então eu vou dar início aqui. Esse webinar, a nossa ideia é trazer um pouco das estratégias de conversão para e-commerce durante a pandemia. Nós somos 3 funcionários da Supersonic, que é uma agência focada em otimização de conversão. E eu coloquei aqui a apresentação nossa, a Nayane, ela vai acompanhar a gente aqui, vai estar acompanhando vocês no chat também. Ela é consultora de novos negócios e vai estar aí ajudando a gente a tirar dúvidas sobre os nossos projetos e tal. A Ana é consultora de CRO, ela já trabalha na Supersonic há 6 anos, né, Ana? 5 anos. E já atendeu uma série de clientes e tem bastante experiência aí com otimização de conversão para e-commerce, dentre outros tipos. E eu estou na Supersonic desde o ano passado, como especialista de marketing, e estou aí apresentando esse webinar hoje. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar pelo chat, a gente vai reservar uns 10 minutinhos no final para dúvidas. E a ideia é partes. A primeira parte a gente é um pouco mais rápida, assim, a gente procurou embasar um pouco o que a gente vai falar com algumas pesquisas que já saíram sobre a pandemia, sobre o comportamento do consumidor e tal. A gente sabe que são coisas que mudam muito semana a semana, as coisas estão mudando muito rápido, mas a gente acredita que te trazer um pouco, organizar um pouco esses pensamentos, também são muitas informações chegando, para entender onde que os e-commerces se encontram nesse momento. Depois a gente vai analisar algumas estratégias e interfaces de uma série de sites que a gente escolheu, assim, que tinham estratégias interessantes para esse momento. E no final a gente colocou uma análise sugerida por vocês lá no formulário de inscrição. A gente escolheu uma das interfaces para analisar em tempo real. Então, só dando início aqui a essa parte de pesquisa, a gente utilizou primeiro essa pesquisa da Nielsen, que eles mostram como que as pessoas vão se comportar ou estão se comportando durante a pandemia. Então, eles colocaram em 6 fases. A primeira, as pessoas fazem compras proativas. A gente viu que em muitos lugares o álcool gel, por exemplo, esgotou. Depois fazem uma gestão de saúde reativa, começam a se preocupar em ter mantimentos de saúde em casa, kit de medicamento e tal. Depois começam a preparar a dispensa. A gente viu também que os supermercados começaram a ter problemas de abastecimento, muitos começaram a fazer delivery nesse momento, então teve um período aí de adaptação. E agora a gente está nessa preparação para a vida em isolamento, em distanciamento social. Na verdade, entre o 4 e o 5 ali.
entre a preparação para a vida em distanciamento social, sabendo que você vai ter que se relacionar com as pessoas de uma forma diferente, e se preparando para uma vida restrita, né, sabendo que as coisas vão mudar. Ali a gente colocou, na mesma pesquisa eles trouxeram aumento de vendas em determinados segmentos, o antisséptico para as mãos, softwares cresceram muito ali em março, né, que são esses dados, tudo para essa preparação relacionada à saúde e também para equipar a casa, para ter meios de trabalhar, tanto de trabalhar em casa quanto de ficar em casa mesmo, de ter outras opções de entretenimento e tal. Aí aqui eu trouxe esses gráficos da Criteo, que é bem legal, assim, coloquei na descrição do vídeo todos os links que a gente usou das pesquisas, e aí eles têm assim, esse gráfico interativo, dá para você selecionar o país e olhar por segmento e tal. Eu coloquei algumas coisas interessantes aqui. O primeiro ali é um gráfico que mostra a variação de compra de alimentos. Então, assim, a gente vê que, né, também por influência da Páscoa, o chocolate e os doces tiveram esse pico gigante, assim, mas agora já começam a ter uma tendência de normalização. Tempero também cresceu muito, teve alguns picos, assim, agora já começa a normalizar, mas eu imagino que seja porque as pessoas começaram a cozinhar mais em casa. Bebidas alcoólicas também, porque ninguém mais sai para restaurante, bar e tal. Então começa a ter começar a consumir esse tipo de bebida dentro de casa. Embaixo ali são dados sobre a venda de software, de eletrônicos e tal, coisas para equipar a casa. Um dos principais é serviços de equipamentos para streaming. A gente vê também que teve esse pico, essa curva que não tirando assim os equipamentos para streaming, não é tão acentuada, mas a gente vê que já começa a cair novamente. Mais para frente eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Só mais alguns dados sobre um outro setor, mais dois setores, que o setor de fitness, que teve muitas compras no início da quarentena, tanto com destaque assim, para peso, para fazer uso de peso em casa, e elásticos também. E essas coisas que você coloca no corpo para poder levantar peso, né? Teve esse pico muito grande, né, com o fechamento das academias e tal, e agora já tem uma tendência assim, de cair e normalizar. Um dos setores que tem a tendência ainda em continuar bem alta é a questão das roupas, principalmente pijamas e roupa de frio, né, que a gente tá agora, teve várias frentes frias, daqui a pouco tá no inverno, então teve isso aí. Esse é o cenário. Então, a gente vê que teve uma preparação para ficar em casa e para equipar a casa, mas agora as pessoas começam a normalizar e entrar num período mais de contenção de gastos, pensando já nos efeitos da economia. Aqui a gente tem essa pesquisa do Opinion Box que mostra que o isolamento, ele, apesar de ter algumas mudanças ali, a gente vê que o isolamento total, cada uma dessas fases é uma semana. Eles fizeram uma pesquisa por semana. A última que eu peguei é a 7ª onda da semana passada, se não me engano. E a gente vê que tem um pouquinho de diferença ali na quantidade de isolamento, mas a tendência é manter o isolamento social e parcial e tal. Embaixo, o segundo gráfico já mostra essa preocupação com gastos. As ações para economizar estão maiores, a barra vermelha é na segunda onda, então na segunda semana que eles fizeram a pesquisa, e a de baixo é a 7ª onda, então a gente vê que já começa a ter essa preocupação. Mas assim, nesse contexto, pensando que as pessoas compraram muito itens para se manter em casa e agora começam a se preocupar mais com o dinheiro, tem a ação das marcas em paralelo. Então, a gente está enfrentando uma pandemia, né, e como que as pessoas acreditam que as marcas devem lidar com isso? Esse primeiro gráfico é do barômetro da Kantar, e ele fala que as pessoas acreditam que as marcas devem sim continuar anunciando
mesmo durante esse tempo, e devem informar seus esforços para enfrentar a situação. Embaixo é uma pesquisa que mostra qual que é o teor dessa ajuda, qual que é o papel das marcas nesse contexto. Então, primeiro, as pessoas acreditam que elas devem fazer doações, o segundo, que elas devem garantir empregos, em terceiro lugar, a conscientização da população, e em quarto lugar, facilitação do processo de compra. A gente acredita que todas essa forma de comunicar passa pelo CRO, passa pela possibilidade que você tem de colocar isso nas suas interfaces, de comunicar de uma forma que passe confiança para as pessoas. Aqui só colocando quais são os meios que as pessoas estão mais usando, a gente vê que mídias sociais e vídeos online aumentou bastante. Esses pontos são cada geração, quanto que a pessoa acredita que aumentou o consumo. Então, a gente vê que as três fases, as três gerações, aumentaram o consumo de mídias sociais bastante. Então, a gente tem esse cenário aí. Eu coloquei 4 grandes desafios dos e-commerces nesse momento. Um deles é a logística da demanda, ao mesmo tempo que a logística está comprometida por causa das ações de isolamento. Maior necessidade de presença digital, com destaque para a presença mobile, que é essencial nesse momento. As pessoas estão acessando mais pelo celular. Maior flutuação da dinâmica do consumidor, então a gente não sabe como é que vai estar a cabeça e as ações das pessoas na semana que vem, por exemplo. E mais exigência de confiança. Então, são aí os 4 desafios, e a gente vai mostrar como que os exemplos que a gente trouxe estão superando essa questão, e como que isso está sendo feito por meio da otimização de conversão. Eu só coloquei aqui no final dessa primeira parte. Uma das ações que chamou a nossa atenção foi essa da Via Varejo, que eles criaram um hot site. Esse específico foi dentro do site das Casas Bahia, né, que é das detentoras. A venda por WhatsApp já corresponde a 20% das vendas das empresas. Então, é uma forma de você usar um meio que está sendo usado pelas pessoas, além de passar confiança com o vendedor ali, usando o perfil do vendedor mesmo para vender, e atingindo um público que precisa desse contato, e além de poder continuar usando o trabalho dos vendedores, né? E aí a gente passa agora para os exemplos que a gente trouxe, mostrando tudo isso. A Ana agora vai dominar aqui essa questão, mas a gente continua conversando. Beleza. Só trocar aqui. Ops, já dei um spoiler aqui, pessoal. Já? Aí. Bom, só para poder falar para vocês, pessoal, aqui quem está falando é a Ana Catarina. A ideia hoje aqui, o que eu tinha pensado da estrutura do que a gente vai conversar. Eu pensei da gente apresentar um pouco a metodologia, de uma forma bem breve, a metodologia que a Supersonic utiliza atualmente para poder analisar as páginas. Apesar da nossa expertise, apesar de toda a base de conhecimento que a gente tem, a gente gosta de estruturar as nossas análises para não ficar algo solto. E aí a gente trouxe empresas, assim, alguns e-commerces que acredito que a maioria aqui já conheça, já esteja familiarizado. A gente destacou algumas estratégias que eles estão tomando frente à pandemia. A gente destacou como eles estão fazendo isso, então é a estratégia num todo, como é que eles estão fazendo especificamente, então elementos, a copy, tudo que eles estão alterando no site mesmo. Como é que isso se conecta à nossa metodologia, então vocês vão ver embasado como é que isso se conecta ao que a gente faz na otimização de conversão. Algumas ideias, né, do que mais poderia ser feito. Então é bem legal a gente olhar para isso, mas assim, com o pensamento de que tudo que a gente não teve acesso a dados, né, dos e-commerces. Então a gente não fez um diagnóstico, a gente não sabe como quais estão sendo os resultados disso, é mais uma análise nossa mesmo sem esses dados. A nossa metodologia da Super, ela é exclusiva
A gente olha para ele assim, o fenômeno, ele tem várias dimensões, a gente olha para algumas dessas principais e que nos guiam através de perguntas que os usuários eles costumam fazer inconscientemente. São 5 principais dimensões, essas 3 primeiras a gente procura intensificar, e as outras 2, né, a fricção e a incerteza, a gente procura diminuir, eliminar o máximo que for possível. A motivação, né, ela não é algo que a gente cria, né, é algo que o usuário ele já chega no site pensando, tendo alguma expectativa frente à sua plataforma, frente à sua landing page, frente ao seu aplicativo, pensando mesmo, você oferece o que eu preciso? Então, ele já está com uma motivação ali, ele espera que o site ação de certa forma. A proposta de valor, que é muito importante, que a gente tem que saber sempre como mostrar por que a gente vende ou como a gente vende é melhor, é mais benéfico, vale mais a pena do que o de uma concorrência ou do que de ficar sem esse produto. Então, por que comprar comigo, né, do que com qualquer outro player do mercado? Porque eu preciso comprar agora, hoje, essa semana, esse mês, esse semestre, ou não, e não deixar para depois, esquecer de qual que é o incentivo que eu tenho para comprar agora. A fricção, se o site ele está guiando muito bem o usuário, né, pelas etapas, a gente está falando aqui de e-commerce, então a gente tem páginas que são muito sensíveis, né, o carrinho, o checkout ali, bem sensíveis, é onde o usuário ele está batendo ali mais pelos obstáculos, ele está ansioso, ele está incerto dessa compra, e aí a gente entra na incerteza, né, que é o usuário, ele chegou ali até o final, mas sempre tem aquela duvidazinha ali, alguma coisa com relação à forma de pagamento, ou o dia que ele vai receber, coisas que a gente sabe que acabam, essas objeções assim que acabam impedindo a pessoa de completar a conversão dela. Então vocês vão ver que durante a nossa análise a gente vai olhar muito pensando nessas 5 dimensões, tá bem? A gente procurou começar pelo setor da beleza. Você quer falar sobre o índice batom, Iris, para dar um contexto aqui pra gente? A gente estava discutindo, a gente colocou em primeiro, porque existe esse índice batom, que ele foi criado no início dos anos 2000, porque percebeu-se que, mesmo depois das crises econômicas, a venda de produtos cosméticos, ela crescia muito, porque é agência que as pessoas podem se permitir, assim, não demanda muito dinheiro, então as pessoas conseguem, principalmente o batom, que é um item que ele faz muita diferença pela cor e tal, e não é tão caro quanto outros itens, então, que chama índice batom. Na China, caiu, a venda de cosméticos caiu mais ou menos 80% em fevereiro, mas começou a cair apenas 20% em comparação a quando não tinha quarentena. Então, assim, a gente vê que isso pode estar acontecendo, só que com alguma diferença que é por causa das condições que a gente está vivendo. Então, a ênfase vai ser maior em produtos que são de cuidado pessoal, máscara, creme, coisas que são para você aumentar o seu bem-estar e não tanto para ficar mais bonita, bonito, enfim. A gente percebeu isso, então a gente pegou uma porção assim um pouco maior no início de sites voltados para beleza. Isso, do setor da beleza. Se a gente for pensar, a Quem Disse Berenice, ela tem uma proposta de valor muito voltada para a loja física dela. Para quem não conhece a loja física, as lojas físicas da Quem Disse, elas são muito voltadas para a experimentação dos produtos. Então, é uma coisa que acaba se perdendo no digital, né? A pessoa ela não tem a possibilidade ali de experimentar como é que vai ficar determinada base na cor dela, enfim. E aí é uma coisa que eles surgiram com isso recentemente, que é a possibilidade do usuário ou da usuária de trocar o produto mesmo que ele esteja aberto. Então, aqui a gente eles já estão pensando na parte de incerteza, né, da jornada. Mesmo sendo aqui na homepage, nesse momento ainda que o usuário ele ainda não está no fundo do funil, eles já estão pensando assim,
Se isso é uma coisa que está impedindo as nossas usuárias, nossos usuários de realizar uma compra, né? Não saber se a base vai ficar da cor certa, se o batom vai ficar legal. Então vamos dar essa possibilidade da pessoa poder trocar esse produto mesmo que ela já tenha aberto. Eles estenderam o prazo de troca também, nós vamos falar bastante sobre isso nessa apresentação, como é que os usuários hoje eles estão muito mais sensíveis a prazo, ao valor do frete, a questão da devolução, né, para alguns setores, como por exemplo vestuário. Então são coisas que a gente tem que pensar em como trazer elementos e o melhor texto, né, a melhor copy para poder tratar isso de forma a otimizar as conversões. E aí falando um pouco pegando um pouco do que a Iris tinha falado, né, trazido para a gente dos dados que a gente observou, desde o início que a gente tem começado a estudar esses sites que a gente traz hoje para vocês para o webinar, que foi um pouco antes ali do Dia das Mães, a gente observou que a Quem Disse, ela focando muito, o produto que ela mais focava assim na época era o álcool em gel. E hoje a gente já tem visto que isso tem diminuído. Antes, esse banner aqui, ele estava destacado na primeira dobra do site, era a primeira coisa que você via, e agora ele já está jogado um pouco mais para baixo. O usuário ele precisa scrollar, né, utilizar o scroll para poder conseguir ver essa dobra. E aí ele é legal, assim, como a gente vai ver dos setores da beleza, como é que a mentalidade voltada para o cuidado, voltada para o conforto de estar em casa, de se tratar, de se cuidar, a questão da skincare. Então eles têm vendido o álcool em gel. Antes, né, como eu falei, estava mais bem destacado, eles estavam aproveitando que eles começaram a produzir, não era algo que estava no portfólio de produtos deles, e hoje eles têm trazido isso um pouco mais para baixo. Então, como é que esse fluxo mudou, né? Então, antes estava sendo muito vendido, era muito destacado, agora a demanda já abaixou, ela ainda existe, mas ela está em segundo plano. Coisa também que eles também começaram a fazer, a gente deu o exemplo ali do Via Varejo, isso tem acontecido na Quem Disse também, pelo fato de ter lojas físicas que estão sendo prejudicadas, você pode comprar pelo WhatsApp e usar um cupom que vai ajudar a sua loja física, que geralmente as pessoas têm uma certa fidelidade, né, conhecem mais as vendedoras, esse tipo de coisa, então conseguem comprar direto pelo WhatsApp. E aí tem um apelo, né, um incentivo que a gente trabalha do usuário e até um pouco de reduzir a incerteza, né, que a pessoa vai receber os produtos em até 3 dias úteis na casa dela. No mesmo banner colocou as duas principais preocupações, né? Tipo isso, assim. Exatamente. Uma coisa que eu esqueci aqui. Essa questão do produto ele poder ser trocado é uma coisa que a gente viu que a Quem Disse ela pecou, ou poderia estar aproveitando melhor, né? A gente não tem acesso a dados para poder corroborar isso, mas o único momento do site que eles falam sobre isso é na home. Então, às vezes, depois do usuário navegar pelo site, decidir um produto ou mais, vai chegar lá no final, pode ser que ele já esqueceu dessa informação. Então, trazer isso de uma forma contextual, seja na página de produto ou seja no carrinho, também pode ser muito interessante, visto que é um argumento que reduz bastante a incerteza da usuária, né, de eu posso testar isso daqui, se não der certo, tudo bem também. O Boticário, a gente viu que ele está aproveitando, né, essa forma contextual, o seguinte, é uma tentativa ali de cross-selling, de tentar mostrar para o usuário que eles estão produzindo álcool em gel agora, e aí, durante a navegação, independente do produto que a pessoa colocou no carrinho, independente do valor, eles recomendam para a pessoa esse álcool em gel específico deles por R$ 39,90. É uma coisa legal, porque a gente sabe que ainda existe muita demanda para isso. O Boticário, né, para a pessoa que está procurando essa questão do autocuidado, essa questão do álcool em gel de uma marca específica pode ter sentido. Mas uma coisa que poderia ser melhor aproveitada aqui é poder falar se isso está na promoção, se isso é algo exclusivo para a pessoa que está colocando ali, isso é falado. Então, esses tipos de argumento, assim, esse elemento é legal, mas existem alguns tipos de argumento que a gente poderia trazer aqui para tornar essa oferta ainda mais irresistível para a pessoa
nesse momento. Assim, é um item que é necessário, é um item que está sendo muito procurado e que aproveitar um pouquinho mais esses argumentos poderiam fazer mais sentido ainda aqui já no carrinho. A beleza não é. É fácil, né? É mais fácil você adquirir junto com outras coisas do que sair na farmácia, passar lá e pegar ou no supermercado. Exatamente. E é aquela coisa que eu falei da Quem Disse, né? Às vezes a pessoa nem sabe que o Boticário estava produzindo um álcool em gel. Se ela soubesse, ela teria colocado no carrinho. Então é uma forma de divulgação desse produto novo também. A Beleza na Web é um site que a gente viu assim que bem antes da pandemia, que a gente já costumava acompanhar aqui também por algumas estratégias de incentivo que eles fazem muito bem, né? Eles traziam muitas coisas com relação à maquiagem. Então a gente tá falando aqui de base, de batom, de rímel, de blush, de sombra, de tudo. E agora a gente viu que isso tem mudado um pouco a cara do site, né? Eles não têm focado mais tanto em maquiagem. Maquiagem tem começado a ir para o segundo plano. E o que tem ido para o primeiro plano? Dermocosméticos, hidratantes corporais e da face, entre outros produtos mais focados, como eu tinha falado, né, no autocuidado, em tratamentos para cabelo, enfim, coisas que você pode fazer em casa, né, para consigo mesmo. E não a coisa da maquiagem para poder sair para uma festa, que são coisas que ainda estão um pouco limitadas para a gente agora nessa nossa nova realidade. Então, aqui são coisas que poderiam estar mais bem destacadas. Por exemplo, menu, a gente pegou esse print aqui do comecinho da campanha deles para o Dia das Mães. O Dia dos Namorados agora com certeza deve estar focando mais exemplo. Mas são coisas que eles poderiam estar dando maior destaque, né? A gente percebeu também que eles não estão falando sobre as entregas durante a Covid, os cuidados que tanto a pessoa quanto o entregador estão tomando, coisas desse tipo que poderiam estar sendo mais bem exploradas. Aquele espaço ali da barra de cima que muitos sites estão usando para isso, né? Tipo, veja como a gente está lidando, eles preferiram colocar um item de, tipo assim, acima de 779 ganha uma máscara. Então, essa escolha aí. E como a gente mostrou, né, são opções, né, usuários eles estão esperando um certo posicionamento, uma certa ação mesmo das marcas, as marcas tomarem, né, então é interessante ver como é que está sendo isso. As marcas estão lidando com isso e como é que elas estão aplicando. A gente achou esse case da Relax Cosméticos também para trazer para vocês, que tem 3 coisas que eu queria comentar aqui. A Relax, antes da pandemia, ela tinha um frete muito caro e ela dava desconto acima de compras com ticket médio maior que R$200. Os produtos deles giram em média ali de R$50, R$60 o item, então você tinha que comprar pelo menos uns 3, 4 ali para o frete valer a pena. E aí com a pandemia eles começaram a explorar uma logística diferente, eles colocaram um frete fixo a R$1 para compras acima de 99, então acima de 2 produtos que você compra ali já está valendo mais a pena. Ele tem explorado outras promoções e isso tem sido interessante para eles porque eles estão fazendo mais promoções. Então, o que a gente tem acompanhado deles é que essa estratégia tem começado a fazer sentido, de diminuir o frete, mas de tentar aumentar o ticket médio por um outro lado. Do ponto de vista de elementos no site, eles estavam tendo muito problemas com o real. Eles começaram a ter um problema com o prazo de entrega. O prazo de entrega continua muito extenso. E aí, a forma deles de tentar contornar isso foi tentando diminuir essa fricção que acaba acontecendo pelos usuários estarem mais sensíveis nesse momento. De falar, olha, o nosso produto ele é feito à mão, né? Ele é muito diferenciado, ele vai chegar fresquinho até você. Então, eles têm um tempo de fabricação além, né, do prazo do frete. Então, é um disclaimer que eles colocam na página, coisa que não estava antes da pandemia.
mas que eles perceberam que tiveram que colocar porque tinha muita reclamação voltada ao prazo de entrega ser muito extenso. O carrinho de compras deles também preza essa questão do frete. Como eu falei, o frete, eles colocaram um frete fixo, mas o ticket médio eles estão procurando aumentar de outras formas. E aí uma das formas que eles encontraram também foi de avisar ao usuário quanto que falta dele adicionar ali ao carrinho para ele poder ganhar um brinde. Ou obter mais desconto também, vai depender do valor aqui. E aí, outra coisa, eles já faziam isso fora da pandemia, mas isso ficou mais forte agora que as pessoas estão exigindo um posicionamento das marcas, que foi apoiar uma causa em toda compra. Toda compra que você faz no site, você não precisa doar, eles mesmos fazem isso, mas você pode escolher qual causa você quer apoiar nessa compra. Então, eles têm feito um trabalho bem legal, assim, de auxiliar. Então, isso aqui é uma forma de fazer com que o usuário ele se sinta parte ali nesse momento que a gente tende a... Então, isso é um ponto positivo aqui. Só te interrompendo rapidinho, Ana. Claro. A Ana perguntou se a gente vai disponibilizar o PDF e a gente já disponibilizar sim, viu? Vai para vocês depois um e-mail para quem se inscreveu, um e-mail com a apresentação e com a transmissão gravada. E aí é legal que nessa apresentação a gente tem o link para tudo, tá, pessoal? Para os estudos que a gente usou no início, para os sites. Algum desses prints vocês vão ver que não tá da forma como o site está hoje, mas é porque a gente tem analisado isso aí faz mais ou menos um mês, né, Iris? Para poder trazer para vocês. Mas o conteúdo tá todo aqui na apresentação. Entrando mais em marketplace, assim, falando um pouco mais sobre o que de fato as marcas estão aplicando, né, essas estratégias. O Mercado Livre, desde o início da pandemia, ele mandou uma mensagem assim na plataforma para os vendedores e falou: olha, você está conseguindo enviar os produtos normalmente? Se sim, a gente vai te dar um selinho de enviando normalmente, e se não, a gente vai deixar um pouco seus produtos um pouco de lado. Pode ser? Pode ser, beleza. Para o usuário, como é que fica isso? Eles acrescentaram um filtro, e eles deram maior... Esse filtro tá lá no site até hoje, que é para você filtrar por produtos que estão sendo enviados normalmente. Isso para não prejudicar o usuário que está comprando, né, e ficar com uma expectativa muito grande de receber logo, quando o vendedor ele tá até os correios, ou de ir até a transportadora, ou até de restabelecer, né, o estoque. E aí eles estão usando esse filtro, né, tanto no mobile quanto no desktop, ele está muito bem destacado. A comunicação deles também tem sido bem interessante, as copies que eles têm utilizado, e principalmente o enfoque que eles estão dando a determinado segmento. Por exemplo, o Mercado Livre, antes da pandemia, ele nunca tinha sido muito focado em itens de primeira necessidade, né? Sempre foi muito para eletrônico, decoração, eletrodoméstico, mas agora eles têm dado um destaque diferente para a necessidade, e focado muito, né, no fato da pessoa poder receber aquilo ali rápido, receber ou até no mesmo dia ou no dia seguinte, o mais rápido possível. Mas para além disso, eles também têm aproveitado que eles têm uma plataforma de pagamento própria, né? Então eles estão dando descontos exclusivos para quem recebe o auxílio emergencial, transfere para o Mercado Pago e pode utilizar esse dinheiro com desconto, com os produtos com desconto dentro do Mercado Livre. Então, eles têm focado bastante as copies para esse público, né, para esse segmento. E aí, para além disso também, as páginas de produtos, né, que são itens de primeira necessidade, eu coloquei aqui esse exemplo da cesta básica, eles têm colocado um menu exclusivo. E nesse menu exclusivo você consegue filtrar por alimentos, itens de limpeza, higiene pessoal, coisa para pet. Então, se você for entrar em qualquer outro produto do Mercado Livre, como por exemplo, ele vai ter um menu, um menu geral do Mercado Livre, que você consegue navegar ali por categoria. Mas se você acessa qualquer item de primeira necessidade,
ele te manda para ele te mostra esse menu específico ali. Então isso é muito interessante porque já está explorando a motivação da pessoa ali. Então se ela está acessando o Mercado Livre, se ela está preocupada com isso, então é porque ela está precisando daquilo ali rápido, né? Ninguém vai esperar 1 semana, 2 semanas para poder receber uma cesta básica, salvo raras exceções. E a pessoa também, se ela está pesquisando ali, ela também pode estar pesquisando o preço. Então, eu já vou facilitar para ela pesquisar dentro desses próprios itens. E aí, quando eu acesso esse primeiro, esse produto, eu já vejo esse alerta aqui, esse pequeno pop-up, falando sobre o diferencial que o Mercado Livre tem apostado bastante, que é no envio próprio deles. Tem muitos produtos ainda que são vendidos pelos correios, principalmente quando é de algumas cidades do interior, mas eles têm apostado muito na própria logística deles, que é o mercado envios. Então, quando eles têm a certeza que eles conseguem entregar o mais rápido possível, eles colocam esse selinho e eles informam ao usuário, se você realizar essa compra nas próximas 13 horas, a gente vai te mandar, você vai chegar até amanhã. E aí, por que essa entrega faz mais sentido? Porque ela já está pronta para enviar, então ela já está no centro de distribuição do Mercado Livre, e a coisa também de desfazer a incerteza ali, já desfazer uma objeção do usuário, né? Então, eu moro em Belo Horizonte, esse vendedor é de São Paulo, como? E por que vai chegar tão rápido assim? Consegue desfazer essas objeções aí e já consegue contornar isso também, para que a pessoa saiba com segurança que ela vai receber o produto e que está em boas mãos, né? Ela não vai receber direto, não vai depender do sistema de entrega dos Correios, que a gente sabe que está muito sobrecarregado. Aí falando aqui um pouco sobre a Centauro, né? A gente acredita que esse setor de esporte, aí a Iris tinha comentado também, né? Sobre como é que tem aumentado aí as vendas de equipamentos para poder treinar, fazer exercícios em casa. A Centauro, antes da pandemia, ela estava com um programa novo que era de contratar educadores físicos, personal trainer, né, para ir na sua casa e auxiliar o seu treino. E aí, obviamente, esses planos foram interrompidos pela pandemia, mas eles ainda conseguiram contornar a situação. Eles montaram esse hot site aqui, incentivando as pessoas a treinar em casa. Então, tem vários vídeos de vários exercícios, de vários tipos e de várias modalidades educadores. E aí, para quem faz... Você consegue filtrar também por tipo de exercício, praticamente um personal trainer de forma Sim. E aí, para quem faz esses exercícios, para quem acessa essa página, eles já também te direcionam para uma página específica com desconto, com um cupom específico para você comprar determinados equipamentos que são utilizados nesse vídeo, e aí você consegue usar esse desconto para poder conseguir continuar treinando. E aí, para fora disso, na home, né, isso aqui foi antes do Dia dos Namorados, eles já estavam focando bastante nessa questão de treinar em casa, o que outros players também têm fazendo, né? A Decathlon também tem focado bastante nessa categoria, a Netshoes também, então focar mais nesses equipamentos do que, por exemplo, coisas ao ar livre, esse tipo de coisa. Então não é a hora da gente focar mais nesses outros produtos. E aí agora pro Dia dos Namorados... Também, Perdão, Iris. Só uma coisa, facilita também porque existem muitas opções de equipamento e de roupa e vestuário e tal, de exercício, então é uma forma de você evitar a ansiedade de ter tantas escolhas e concentrar só naquilo que realmente importa agora, assim, né? Então é uma estratégia boa também. Exatamente, é o que a gente traz aqui na nossa metodologia de motivação, né? Então, o usuário ele já está com uma certa expectativa na hora que ele entra, então é papel do site a gente direcionar ele pelo melhor caminho. Então, evitar que ele tenha que utilizar a busca, navegar por filtro, navegar por 1 bilhão de coisas até encontrar o que ele procura. Então, se essa demanda ela já está existindo,
Então vamos destacar ela na home, vamos criar uma categoria específica, igual a gente tem visto ali no Mercado Livre e a gente está vendo em mais plays aqui, como eu vou mostrar. Para além disso também, eles têm estendido o prazo de troca deles para 90 dias. Antes da pandemia eu lembro que era uma questão de 30, 45 dias. Então, duplicou aí, triplicou praticamente esse prazo de troca. A gente sabe que é uma fase difícil, principalmente para a logística, né, brasileira. A gente tem muitos desafios aí, então é importante a gente pensar isso. E é legal que isso está destacado já na home, mas tem outros ambientes do site também, nas páginas de produto eles trazem isso. Grátis também, eles têm investido bastante no frete grátis e conseguem comunicar isso a todo momento do funil de compra pelo site, então isso é muito importante. A Mobile, a gente sabe que é complicado, né, comprar móvel pela internet, a gente tem um tempo aí para poder esperar, para poder chegar, e como a gente teve uma alta procura, principalmente por itens de home office, né, muitas empresas tiveram que se adaptar aí ao regime de trabalho remoto, então teve uma urgência muito grande por esses itens, então cadeira de escritório, mesa, essas coisas que mexem mais com a ergonomia também é importante. Então, esse item aqui, tudo para sua casa, sem sair de casa. Algumas copies também voltadas para conforto de home, elegância de office. Algumas promoções exclusivas também. Mas o que eu queria destacar aqui é a importância dessas categorias que tá, pessoal. É importante assim que a gente faça uma seleção de produtos, de vendedores, caso seja um marketplace, para orientar mesmo a venda desses produtos, para que o usuário ele não fique tão perdido no site. Então é sempre bom a gente ir da melhor forma possível. Outra categoria aqui também que é muito importante, que eles têm começado a explorar um pouco mais agora, que é a categoria de envio imediato. Então são produtos que estão à pronta entrega e que a pessoa, através dessa categoria aqui, já consegue visualizar todos os produtos e comprar para ver quais que vão chegar antes. Uma coisa que a Mobile ela peca muito ainda é na questão dos filtros. Então, por exemplo, se eu optar por esse envio imediato aqui, eu vou ver todos os produtos de envio imediato, mas eu vou ter dificuldade de categorizar. Então, assim, eu tô procurando uma cadeira de escritório, mas aqui vai ter coisa de cozinha, vai ter coisa de quarto, vai ter coisa de decoração, vai ter um tanto de coisa e os filtros deles ainda, principalmente para mobile, tá muito complicado. A mesma coisa se eu for aqui, se eu for nessa categoria de produtos para escritório, eu vou ter uma dificuldade de destacar quais que são por envio imediato ou os que têm um menor prazo de entrega. No caso, eles não têm nem esse filtro hoje. Mas está tão solto, né, no celular, tá aqui, eu tenho muitas opções aqui, a disponibilidade está em último. Será que, de fato, isso não está sendo muito usado no site? Ou se está sendo pouco usado é porque eles não estão dando tanto destaque? É uma ideia de teste AB aí para a gente poder experimentar, né, nos sites. Só comentando aqui rapidinho, Ana, o Matheus comentou sobre o aumento das vendas de móveis e equipamentos para casa. Realmente eu não coloquei lá no início, porque escolhi 4 segmentos ali, mas realmente houve um aumento das vendas. Na mesma dashboard, a gente consegue ver que aumentou itens para ergonomia, que nem a Ana falou, de apoio para o pé, mesa, eletrônico também, né? Isso. E teve algumas outras coisas também interessantes, que colchão, teve um aumento também, e itens para cozinha, né? As pessoas agora cozinhando mais em casa estão querendo equipar a sua cozinha. Mas o movimento, ele, apesar depois vocês podem entrar lá, o link está na descrição, mas o movimento, apesar dele ter sido, também ter tido um pico, e reduzindo agora, demorou mais para chegar nesse pico. Pode ser por causa de valor mesmo das móveis, ou por decisão de compra mesmo, que o ciclo é um pouco maior, né? Até você entender, tipo assim, escolher o modelo, escolher a marca, entender o tamanho e tal.
Então teve essa variaçãozinha aí. Depois vocês podem acessar lá, mas realmente é um segmento que teve grande aumento aí nesse período. Legal. E aqui só mostrando o site da Mobile no desktop, né, que a gente está analisando no celular. Ele no desktop ele tem a mesma dificuldade no filtro. Vocês vão ver que esses primeiros produtos aqui são de envio imediato, mas é porque a ordenação aqui está sendo pelos mais vendidos, que é a ordenação padrão da Mobile. Agora, se eu quiser filtrar para ver só os produtos de envio imediato, eu tenho que scrollar bastante aqui os filtros dele da lateral até encontrar esse filtro. Ele existe, mas ele poderia estar destacado de uma melhor forma, já que é uma coisa que as pessoas tendem a estar mais sensíveis nesse momento. Então, é uma ideia de teste aí para eles verem para vocês verem também se isso faz sentido para o segmento de vocês. Trazendo aqui um pouco sobre Americanas, né? Outro marketplace aí para a gente poder ver. Esse print aqui é recente, né? Então aqui a gente já tem campanhas para o Dia dos Namorados. Americanas, ela traz aqui já na primeira dobra o que eles estão fazendo, quais estão sendo os cuidados deles com a Covid-19. Então aqui é uma coisa que a marca tem feito desde o início, é uma coisa que a gente, como eu falei, né, que os usuários eles estão procurando, eles estão exigindo, né, que tomem esses cuidados e que informem os clientes sobre esses cuidados. E aqui eles já têm alguns outros tinha visto também no Mercado Livre, né, que compre e receba hoje. Então são produtos para pronta entrega que você vai receber o mais rápido possível. Nem todos esses são itens de primeira necessidade, é importante destacar aqui também, eles estão tentando ampliar, né, esse leque. Aqui chamando uma chamada para os vendedores. Agora, né, agora a gente já está reabrindo, mas quando os comércios eles estavam fechados, né, muitas cidades ainda estão fechadas, precisa continuar vendendo, então onde que colocam esses produtos? A Americanas ela já conseguiu destacar isso aqui mais, é uma coisa que antes da pandemia eu não lembro de ter visto isso, lembro de ter visto assim, poucos sites, né, que fazem parte, né, da Americanas, a Shoptime, por exemplo, o Submarino, que de fato chamam o vendedor a vender no site. Eles têm uma categoria aqui falando sobre o auxílio emergencial, então para a pessoa que recebeu, isso aqui pode ser indicativo de uma informação que é importante, né? Então vamos saber como trazer isso aqui melhor se a gente for focar nesse público e como que a gente vai focar neles. E aqui, né, em maior destaque para acompanhar as ações que estão sendo tomadas de combate ao coronavírus. Aqui esse print que a gente tirou aqui também é do desktop, é de um tempo atrás, mais ou menos da semana ali do Dia das Mães, que eles estavam focando em itens de primeira necessidade. Hoje, por causa do Dia dos Namorados, não sei, isso tenha mudado um pouco a dinâmica, mas até então era esse o foco que a Americanas também estava tendo, né? Se a gente tem isso no nosso portfólio, os nossos vendedores estão disponibilizando isso, então vamos trazer um destaque maior. E aí aqui é legal como que eles trazem a questão do incentivo, né, que a gente tinha falado. É uma certa urgência, já é uma urgência natural das pessoas precisarem disso para ontem, né? Não estou com medo de ir ao mercado, o mercado fica longe, enfim, 1000 motivos. Então, você poder comprar isso com uma certa facilidade. A Americanas, ela sempre teve na home dela um leque de categorias, as categorias principais que estavam sendo mais vendidas, mais procuradas. E aí é muito legal isso, porque ela é bem visual. Então, mesmo que eu não esteja ali procurando exatamente esse sabonete da Protex, eu consigo ver que aquilo ali é um sabonete, é uma categoria de sabonete e higiene pessoal. Então é uma procura bem visual. A gente tem visto isso cada vez mais, a gente evitar que o usuário ele tenha que raciocinar, né? Que ele tenha que ler, que ele tenha que entender. A gente sabe que as imagens elas são muito mais fáceis de ser absorvidas mais rápido. Então, como a gente precisa dar uma orientação de navegação para o usuário, essa questão visual ela tem sido muito bem explorada. A gente tem testes que a gente estava propondo para os nossos clientes aqui que tem dado muito certo com essa categoria de uma forma mais visual. E aí aqui é legal como eles já substituíram
Agora já voltaram de novo, não sei por essa questão da sazonalidade do Dia dos Namorados, mas até então também eles estavam focando muito em itens de primeira necessidade, então aqui alimentos e bebidas, bombonier, produtos de limpeza, fraldas, enfim. Os eletrônicos acabam ficando em segundo plano, e mesmo sendo em segundo plano aqui, como é que eles já adaptaram? Em vez de eletrônicos, já colocaram home office, então, porque home office de fato é o que estava sendo procurado. Ventiladores, ao invés de a gente colocar eletrodomésticos ou outro tipo de coisa, já tem separado exatamente o que os usuários estão procurando. Então, categorias que estão sendo cada vez mais fechadas e ainda mais segmentadas para esse momento. E o nosso último exemplo aqui, que a gente pegou da parte de turismo, né, que está sendo uma das mais afetadas nesse momento, a Skyscanner, ela não tem muito, né, o que a gente pode fazer nesse momento, mas a não ser informar. Então, como que está sendo essa informação, como é que ela está sendo passada, se ela está no melhor contexto, na melhor área do site. Então, aqui eles trouxeram um disclaimer bem legal. Procure por companhias aéreas com bilhetes flexíveis. Isso geralmente significa que você pode cancelar ou alterar suas datas gratuitamente. E aí eles têm indicado, né, embaixo de cada passagem aqui, quais são bilhetes flexíveis ou não. Isso pode ajudar também a reduzir, né, o número de cancelamento que eles devem estar passando por lá. O suporte também, diminuir um pouco a quantidade de suporte, de pessoas, né, disponíveis para poder ter que prestar suporte aos clientes, coisas desse tipo. Então, foram essas estratégias aí que a gente conseguiu observar nesse momento delicado. Isso. Queria abrir para dúvidas aqui agora, para depois a gente ir para análise. O que você acha, Iris? Boa. Vamos fazer antes. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar no chat, ou algum comentário, enfim. Acho que tá certo, Ana, podemos passar. A gente, então, escolheu uma análise de acordo com a sugestão de vocês lá na landing page, e aí nesse linkzinho aí tá escolhida. Isso. Eu não sei se a pessoa tá presente. Bom, pessoal, de acordo com o que vocês mandaram aí, a gente gostou bastante dessa Laser Shop. É uma loja de produtos para churrasco, né? Dentre outros. Aqui eu vou destacar algumas coisas que eu observei, mas eu gostaria de falar mais no mobile. Então, tem algumas coisas aqui que eu gostaria de mostrar para vocês no desktop, para depois eu mostrar para vocês a diferença no celular. Lembrando também para vocês que a gente não teve acesso a nenhum dado dessa página, tá? Então, eu não sei, por exemplo, se a maioria do acesso é desktop, é mobile. Aqui a gente está olhando de acordo, de novo, com a nossa metodologia e de acordo com o que a gente tem observado, tanto no mercado quanto nos nossos clientes em geral. Ana, rapidinho, antes de você continuar, teve uma dúvida, tá? Mas a gente finaliza a análise rapidinho e tá bom. Segue para... Beleza. Bom, a gente tem aqui algumas coisas voltadas para a proposta de valor, né? Então, aqui, formas de pagamento. 5% de desconto à vista no cartão, 10 vezes sem juros no cartão, 10% de desconto à vista no boleto da entrega. Algumas coisas aqui que a gente pode trabalhar melhor como proposta de valor, mas é legal isso aqui estar destacado na página. A gente tem um probleminha aqui no menu, 2 problemas na verdade, que aqui tem um texto que está sobreposto, então eu não consigo ler o que está escrito aqui. Tá complicado. Aqui eu botaria um errinho a gente chama de vulnerabilidade técnica, né? Que é quando o usuário ele não consegue fazer alguma coisa na página ou ele é impedido de alguma forma. E aqui nas marcas também tem esse erro aqui que uma está sobreposta à outra, também complica para poder navegar por isso aqui. É uma coisa também que tem que ser revista, né? Porque muita gente gosta de comprar por marca, né? Tem preferência por alguma marca frente à outra, então que pode ser interessante. Aqui a gente tem um destaque para se cadastrar, receber novidades, ofertas e cupons. Isso aqui é muito legal no e-commerce, mas do ponto de vista do CRO, a gente costuma trazer isso como
um argumento mais voltado para exclusividade. Então, por que eu deveria dar meu e-mail aqui? Eu vou receber, por exemplo, né? A gente sempre tem visto que são estratégias que costumam ser mais feitas, que é a questão de receber um cupom na primeira compra, né? Para usuários novos. Usuários recorrentes, a gente costuma falar que você vai receber ofertas exclusivas, coisas desse tipo, atualizações e tal. E aqui eu não estou vendo tanto benefício em dar o meu e-mail. Eu acho que poderia ter um textinho maior, poder falar mais sobre isso. É um elemento importante, com um destaque maior aqui do que deveria. Inclusive, a primeira vez que eu abri isso aqui, eu estava achando que isso era um campo de busca, sendo que a busca está aqui em cima. Então, a gente costuma ver que ela costuma no e-commerce. A gente tem muitos cases sobre isso, vocês podem conferir lá no nosso site, que é de dar um destaque maior para a busca. Uma das coisas que a gente costuma fazer aqui no diagnóstico, nos nossos diagnósticos também, em e-commerce, que nunca falha, que é de ver, comparar quantos % das pessoas que utilizam a busca, elas versus quem não utiliza a busca. E geralmente quem utiliza a busca costuma converter assim 100, 200, 300, 400% a mais do que quem não utiliza. Então é uma coisa aí para vocês testarem, fazer um segmento no Analytics lá rapidinho para dar uma olhada no potencial da busca de vocês, porque geralmente a busca é a coisa mais importante assim no e-commerce que a gente pode destacar. Outro ponto aqui, agora eu já vou passar para o celular, tá, pessoal? Gosto dessa análise mobile first, é a mais importante pra gente, é a que tem que tem sido mais feita, é o que os usuários costumam acessar mais. No celular a busca já está muito mais destacada, isso é muito bom. Então, no celular a gente tem pouquíssimo espaço, né, para poder a área, né, quando a gente está fazendo o wireframe aqui, a gente busca muito aproveitar esses pequenos espaços. Não sei qual que é a principal resolução de dispositivo que é essa, mas essa busca aqui está muito legal. De novo, eu acho que esse cadastro, esse aqui, ele poderia estar um pouquinho mais para baixo. Não é essa a prioridade de acessar o site. A gente quer que a pessoa veja os produtos, que ela encontre de fato o que ela está procurando, para depois iniciar, né, um relacionamento com a marca, dar o e-mail, oferecer o e-mail ali, receber novidades. E eu acho que ir no celular também, talvez isso aqui tenha substituído um espaço importante, que era o que a gente tinha visto no desktop, que eram as coisas que poderiam ser exploradas como proposta de valor, que é a questão do parcelamento, das formas de pagamento, da questão dos produtos para pronta entrega, que poderiam estar muito melhor posicionados aqui no celular. Então, se a pessoa não acessa o site da Lasershop pelo desktop, ela não consegue ver esse tipo de coisa. Esse tipo de informação, ele tá só... nem tá aqui na home do site, olha só. Estamos pecando um pouco nisso aí. Aqui essa navegação por marca... não, ela não é uma navegação, é só as marcas que existem, que eles trabalham. Isso aqui é muito legal como... pra gente ver como a questão da credibilidade. Então, olha, a gente trabalha com as marcas mais conhecidas do mercado, do segmento, então isso traz uma certa credibilidade para o e-commerce, isso é bem bacana. Comprar. Isso aqui pode gerar uma certa confusão, tá? Esses dois termos, né? Qual que é a diferença? Então, acho que testes, né, poderiam ser feitos para a gente ver quais que são... Qual o termo que é mais utilizado, o comportamento que é mais utilizado também pelo usuário. As pessoas costumam adicionar muita coisa ao carrinho, ou elas compram um item só. E se elas comprarem um item só, como é que a gente vai elas adicionarem mais? Então, são coisas que podem ser pensadas aí para poder testar. E aí, uma última coisa aqui que eu vou falar também é voltada para a proposta de valor da Lasershop. Eu vi esse texto aqui, ele parece ser muito focado em SEO, mas tem alguns itens aqui que são muito legais. A Lasershop ser referência em utensílios para churrasco, mais de 200 modelos de faca para amantes da culinária, fundada em 12 anos de experiência.
tem coisas aqui que podem ser exploradas um pouco mais para cima, né? Aqui a gente trazer mais a proposta de valor, né? O que a Laser Shop tem frente a outros concorrentes? Por que eu compro uma churrasqueira aqui, por exemplo, no Mercado Livre ou em outro site que eu já estou mais acostumado a comprar? Então, trazer um pouco mais sobre pode incentivar o usuário a ter mais prazer, né? A ter mais confiança de navegar pelas outras páginas. Que ele está fazendo um bom negócio, né? Aqui, como eu falei, né? A questão da forma de pagamento, os descontos, optar por uma forma de pagamento frente à outra por causa do desconto, também é importante a gente trazer nessa página. Muito massa. Eu vi que o Rafael estava ali, ele falou que aqui você comentou no início ali, já foi relatado para o desenvolvedor. Bacana. É o tipo de coisa que acontece, né? Não sim, tem muito sim. jeito. E aproveitar para responder a pergunta do Abel, vocês têm pronto as melhores práticas ou rodam testes para tudo? Você quer responder? Ou a Nai também? Então, a gente costuma rodar os diagnósticos de cliente para cliente. A gente tem várias, a gente tem uma base, né, de referências que a gente segue com base em dados e em testes de outras empresas, né, cases e artigos que a gente vê em outras empresas, agências de CRO, nacionais e internacionais. Mas a questão da boa prática, ela é muito complicada, porque uma coisa que eu falo aqui que deu certo para o meu negócio pode não funcionar para o seu, pela questão do segmento, pelo tipo de público, por uma infinidade de fatores, né? Pelo tipo de mídia que você usa, as palavras-chave que eu uso, mesmo que a gente seja concorrente, muda muita coisa. Então, a questão das boas práticas ela é muito complicada. O que a gente costuma fazer aqui é rodar um diagnóstico, falar com o cliente, olha, a gente já viu que essa estratégia aqui funciona para XYZ. Vamos testar no seu site também? E aí a gente testa. Se der certo, bacana, legal. Se não der certo, a gente parte para a próxima. Mas tem coisas, parte do UX design, né, que são vistas como convenções da internet. Então, por exemplo, eu falei ali da busca, é uma convenção mesmo, né, que a busca do site, principalmente em e-commerce, ela tem que estar muito bem destacada. Então, não é uma questão de boa prática, é uma questão mais da UX, né? O que tem sido visto na maioria dos sites, acaba que o usuário ele acaba se acostumando. Por que a gente coloca a logo do site geralmente no meio ou do lado esquerdo e não bota no direito? Porque existe uma leitura dos usuários, a gente aqui no Ocidente lê da esquerda para a direita. Então, são convenções assim que a gente já partiu, que às vezes as pessoas tratam como boa prática, mas tem uma diferença aí. Inclusive, Ana, é bom até destacar também que essas convenções elas são muito importantes, né? Tanto que a gente está fazendo um webinar sobre isso, mas é o diagnóstico de CRO que vai possibilitar a gente encontrar hipóteses valiosíssimas para o seu caso. Exatamente. A gente chegar nos cases que inclusive estão aí na descrição do vídeo no nosso site, os cases, resultados, para a gente chegar naqueles resultados, são os diagnósticos que vão mostrar ali essas preciosidades que estão ali no comportamento dos seus visitantes, no benchmarking, várias ações que a gente faz para entender sobre isso, né? Sim. Muito massa. Inclusive, a gente deixou ali um slide que com o próximo vai passar. Eu passei aqui, é esse aqui da Nayane? Isso. Nai, se apresenta aí, conta um pouquinho mais. Eu fico mais acompanhando vocês aqui com a excelente participação da Ayana falando sobre os sites. Então, eu deixei para falar mesmo no final, para convidar vocês que querem uma análise do site de vocês especificamente, não dá para falar de todos aqui, né? Por isso que a gente deixa abertas as portas. Tem o site do Supersonic, só entrar em contato. Eu tinha até mandado ali para a Luciana que ela pediu. Colocar o seu e-mail no seu site, se você já tem, e a gente pode bater um papo aqui com o comercial para identificar oportunidades e você ver aí
uma possibilidade de projeto CRO bem contextualizado aí para vocês, tá bom? Esse é meu contato aí também para vocês. Principalmente no contexto da Covid, né? A gente está falando aqui de diagnóstico em geral, mas a gente tem se especializado aí nas últimas semanas, nos últimos meses, para além do nosso diagnóstico,